gente falava lá no início, né, sobre as questões aí das doenças respiratórias nessa época do ano, né? Ó, com o passar das horas, a voz até melhorou, né? Mas falando sobre as doenças respiratórias, hoje a gente tem muito ali. A criança pode desenvolver uma asma, bronquite, bronquiolite, enfim. É tantos nomes ali muito parecidos que o pai muitas vezes não sabe o que fazer. A partir de quando que eu devo levar o meu filho ao médico com essa mudar? Tá tossindo demais? A tosse, você vê que é aquela tosse carregada. Quando, a partir de que momento que eu devo levar o meu filho já? Opa, esse negócio tá muitos dias já, né? Quando que eu devo procurar lá, doutora? Então, tosse, todo mundo acha que é uma doença. Tosse é um sintoma. Alguma coisa está acontecendo aí, né? E a gente se preocupa muito mais nos menores de 6 meses. Então, a gravidade é muito maior, né? Se meu bebê tá prostradinho, tá diminuindo as mamadas, febre no bebê, também a gente tem que considerar, né? São parâmetros diferentes. Se não é o período vacinal ali, já tem que observar com mais cuidado. Começa com um esforço para respirar. Você vê que a criança fica mais cansadinha, para de mamar porque está cansadinha. Essa criança tem que procurar mais rápido o atendimento, né? Agora, as crianças maiores ou até os adultos, assim, você vai observando que a tosse pode ser pode ser uma sinusite, pode ser uma otite, pode ser alergia, pode ser uma asma que está descompensada. Então, assim, é uma tosse que está persistente. Às vezes a mãe por si só começou um xaropinho, está fazendo a lavagem, que a gente sempre bate na tecla de lavagem nasal, é muito importante, né? Não está progredindo, começou com febre, né? E a tosse está, assim, mais de 5 dias, 7 dias, aí você tem que procurar o médico. Mas, claro, observar caso a caso e, assim, o esforço. Sempre observar se essa criança parou de brincar, parou de comer, né? Começou com esforço respiratório, sempre olhar as costelinhas, eu sempre falo, a criança começa a ficar cansadinha, né? Afunda aqui no pescocinho, então isso tem que ficar atento. E nessa época do ano, doutora, que casos mais comuns você acaba atendendo lá, por exemplo, usando, né, a sua realidade, que você acaba... A sua realidade e dos demais profissionais, né, nessa época do ano? Então, tem bastante quadro de bronquiolite, né? Bronquiolite é um quadro viral, né? Então, é um vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório, que agora, graças a Deus, está chegando a vacina para gestantes, né? Que é uma esperança que, assim, quanto menor essa criança, maior a gravidade, né? E até risco de óbito. As asmas descompensadas, principalmente pelo tempo seco, né? As rinites, então, as doenças alérgicas, assim, então, a mil, né? As rinites alérgicas, assim, a tosse, a gente sabe que é um dos sintomas também. Tem secreção posterior que fica após, assim, esses quadros alérgicos, então pode fazer bastante sinusite, né? Então, tá tendo um pouquinho de um misto de tudo aí. E nesses casos aí, o pessoal já vai para o antibiótico, né? Tanto é que hoje, né, só se vende na farmácia com receita, né? O que não era uma realidade, né, um tempo atrás, né? Então, qualquer coisinha era antibiótico. De fato, é antibiótico de cara, ou, enfim... O que fazer nesse momento, já que acaba sendo até comum, né, nessa época do ano? Graças a Deus que vende só com receita. Eu acho que daqui a pouco o corticoide devia também ter receita. Porque uma coisa que se usa muito é prednisolona, que é um corticoide, não tem indicação para qualquer tosse, sabe? Então, assim, até cheguei a fazer um vídeo no Instagram, no meu Instagram, para falar sobre isso. Não se usa corticoide, se usa em casos, assim, bem certinhos, assim. Tem sua indicação, mas é bem precisa, né? Antibiótico é só, e nem todo catarro verde, catarro amarelo vai precisar de antibiótico também. Então, assim, na avaliação, se a gente acha que tem indicação, por exemplo, uma asma, não tem, só se ela tiver uma pneumonia por trás ali, né? Uma bronquiolite é viral, não tem indicação de antibiótico, só se eu tive uma complicação, né? Então, geralmente a maioria dos quadros são virais nas crianças, principalmente nas menores de 1 ano. E, geralmente, o tratamento não é com antibiótico. Então, é caso a caso e, graças a Deus, é com receita, né? Esperamos que daqui a pouco o corticoide entre na receita também. E muitas vezes, né, quando acaba tendo esses problemas respiratórios, principalmente, aí os pais acabam comprando a famosa bombinha, né? Enfim, aquele medicamento é bom usar, ou seja, usa somente de fato se um caso for mais grave, tem alguma contraindicação do uso dessa bombinha? Então, a bombinha até tem muito preconceito. Cada vez que a gente vai prescrever para essa criança, até os pais já, né, arregalam os olhos, então você tem que explicar. Ele é um corticoide, a maioria das bombinhas de manutenção, principalmente, mas ele é um corticoide que vai atuar na mucosa do pulmão, tá? Então, ele não vai ter efeito sistêmico. É muito melhor usar uma bombinha do que usar a prednisolona, né? E existem também broncodilatadores. Hoje a gente não tem uma medicação que se usava na inalação, né? Então, a gente acaba lançando mão de um broncodilatador. Então, assim, essas crianças que têm indicação, os pais geralmente já estão bem orientados. Então, sempre tem que ser com indicação. Porque cada medicamento que eu uso sem eu ter necessidade, eu vou ter efeito colateral lá na frente. Então, a bombinha não é para sair comprando sozinho, não. Tem que ter indicação.